A primeira coisa que me chamou a atenção aqui, Bia, quem não conhece o centro de treinamento, quem nunca foi, o centro de treinamento do Bahia fica isolado de tudo, né? Fica bem isolado. Então, nessa parte do CT, é só o CT. Mas é só o CT. Você vira à direita ali pra vir pro CT, a rua do CT, e é só o CT. Não tem casa, não tem nada nessa rua aí do Bahia. A entrada do CT, propriamente, é lá na frente. É lá na frente a entrada principal do CT. Essa é uma entrada que é pouco utilizada, mas quando tem jogo aqui no campo, né, no estádiozinho da arquibancada, é por aqui. Que, enfim, às vezes utilizam, às vezes não utilizam essa entrada, mas ultimamente eles têm utilizado. Essa é a entrada. Então já estavam esperando essa visita. Tanto que tinha seguranças do Bahia e o cordão de isolamento da Polícia Militar estava aqui na frente. Não estava esperando chegar lá na porta do CT, não. Tava aqui na frente, no início da rua, já falando, ó, já sei que esses caras vêm aqui, porque já tiveram ontem e hoje vão estar aqui de novo. Então, já estavam esperando e assim fez. A torcida Bamor estava lá presente para cobrar e conseguiram, né, falar com alguns jogadores. A Gabriela chegou a postar aqui, eu não lembro de cabeça quem era. Cadê? Everton Ribeiro, Caio Juba, Alexandre. Everton, Juba, Jean Lucas, Caio Alexandre, Canu, Michel Araújo, alguns dos jogadores que participaram. O diretor Cadu também esteve presente, já o treinador Rogério Ceni não participou desse momento. A Gabriela fez o post, né? Então, tirar já para procurar nota e ouvir vocês, era uma visita, na minha visão, necessária. Primeiro de tudo, era uma visita extremamente necessária. Precisava acontecer. Porque a impressão que passa é que é tudo muito tranquilo pro Bahia. Ganhou? Bom, ganhamos. É isso aí. Perdeu? Oh, que pena, né? Mas assim mesmo acontece. É do jogo, é do futebol. Deixa pra lá. Passou. Vamos pro próximo jogo. Não parece ter sentimento de revolta. Não parece encarar certas derrotas com a dor que precisa ser encarada, como foi do O'Higgins que a gente falou. Parece que foi uma derrota tipo assim, não, é do futebol, acontece, bola pra frente. Não é assim. Algumas derrotas não são assim. A derrota de ontem não é assim. Então, algumas vezes, eles precisam ouvir sim. E precisam falar. Teve gente que falou assim, pra que vocês queriam ouvir os jogadores do Bahia? A mesma ladainha de sempre. Que seja a mesma ladainha de sempre. Mas é um mínimo de respeito ao torcedor. Você chegar, dar sua cara a tapa, justificar, você botar seu roxinho e falar. Perdemos porque fomos piores, perdemos porque o Remo foi melhor, perdemos porque, sei lá, qualquer coisa. Mas dê sua cara a tapa. Não apareça só pro torcedor quando você precisa dele. Não apareça só pro torcedor quando você ganha um título, quando você conquista um resultado. Dê sua cara a tapa. Independente que você vá falar as mesmas coisas. Então, essa cobrança olho no olho com alguns jogadores, Everton Ribeiro, capitão da equipe, Canu é um outro dos capitães da equipe, Juba, Jean Lucas, Caio Alexandre e Michel Araújo. Acho que mais gente poderia ter escutado isso aí. Os capitães, né? Michel, que tá correndo por fora. Foi uma surpresa para mim, inclusive, né? Ter visto o Michel presente aí. Eu acho que poderia ter tido o próprio Everaldo, o William José, o Everaldo pelo tempo de casa, o William José, que é outro desses mais experientes desse time do Bahia. Enfim, alguns que acabaram ouvindo. Meu querido Jox, como é que você encara esse protesto enquanto eu procuro a nota aqui da Bamor para soltar, além do vídeo que tá no grupo também, pra gente escutar, ver o que aconteceu lá no centro de treinamento hoje? Eu acho que todo protesto, desde que de forma pacífica, é bem-vindo, né, Yuri? Ninguém está satisfeito com o que aconteceu ontem e todo mundo tem o direito de cobrar. E é muito bom que esses caras escutem, né? Se eles não estão insatisfeitos, se eles passam a impressão de não estarem satisfeitos com a situação, a gente tem que mostrar que a gente tá. O torcedor tem que mostrar que tá. E foi isso que foi fazer, né? Também achei estranho a falta de alguns jogadores, né? O William José, como você falou, o Everaldo, que são jogadores que costumam aparecer sempre, principalmente o Everaldo, né, que nessas horas está sempre ali botando a cara para falar, e é um cara que fala muito com o que pensa, né, não tem muito filtro para falar. Seria interessante ouvir a opinião dele para os torcedores. Eu acho que até por isso ele não foi, tá, Yuri? Não botaram ele para ir. Era o melhor para dar entrevista ontem, Jax. Era o melhor para dar entrevista ontem.
Pô, Porque eu ontem. acho que ele é um cara que tira os outros um pouco do eixo ali, viu? Eu tenho essa impressão de vez em Exato. quando. Era hora de falar o que pensa, o que tá na cabeça. Desculpa até te interromper. Era hora de falar, irmão. Dar aqui entrevista coletiva e falar, pô, irmão, não é possível que um jogador não pudesse falar ontem. Ok, ordem do Rogério Ceni, que tenha sido um jogador pra falar assim, pô, irmão. Era hora do Everaldo ontem. Ou do Canu, apesar de não ter jogado, e esse aí eu consigo até entender, mas um dos líderes. Do Everton Ribeiro, que é um desses líderes. Do Jean Lucas, que é um dos capitães dessa equipe do Bahia. Quando sai, a abraçadeira não vai pra ele. É hora de aparecer, né? Só nos momentos bons, não. Continue, Jax, perdão. Muito importante isso também, né? É um time que, como a gente até falou, vocês falaram, inclusive, que se por acaso acontecer um milagre da gente reverter esse resultado, que não vai acontecer lá em Belém, todo mundo ia querer falar. Do titular até o último reserva, todo mundo ia querer aparecer para falar. Na hora ruim, os caras deram essa pipocada. Provavelmente, claro, a ordem foi do Rogério Ceni, mas era interessante que a gente ouvisse eles ontem, ouvisse eles nesse momento. O Rogério fala de desconforto. Se vocês estão desconfortados porque foram eliminados, imagine pro torcedor, cara, que saiu de casa ou que saiu do trabalho, pegou essa chuva que cai em Salvador, que a gente sabe que em Salvador, quando chove, meu amigo, é um inferno na terra para você chegar em qualquer lugar, né? Pagou a camisa nova, tem gente que comprou a camisa nova ontem, deve ter dividido de 10, 20 vezes a camisa. Chegou lá pra acontecer isso, pra presenciar aquilo, entendeu? Complicado, gente. Se vocês estão desconfortáveis, imagine esse torcedor que fez isso. Quanto não tá desconfortável, quanto não tá chateado. E ele tá lá no próximo jogo, provavelmente. E ele tá lá também no próximo jogo apoiando vocês, provavelmente. Vocês não podiam ter falado ontem? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é vergonhoso. Foi vergonhoso o resultado e vergonhosa essa atitude hoje. Então, por isso, eu acho muito correta a atitude da Bamor de ir lá hoje falar com os jogadores, com o Rogério Ceni não foi, né? Mas falar também com o Cadu, para mostrarem que se o elenco passa a impressão de que não está insatisfeito, tem gente muito satisfeita com essa situação. Só antes da Bia falar, rapidinho, Bia, o Alex Carmo fala assim, Bia, você sabe qual a política de premiação do Bahia para torneios de Copa? Não sei a dessa, mas eu sei que eu sei que a temporada passada ou retrasada, a premiação era a maior da história assim, do Bahia, era um negócio astronômico pro Bahia avançar. Não lembro se pro Flamengo ou pro Fluminense, uma das duas. Era um negócio assim astronômico pro Bahia passar. Era uma premiação absurda. Não vou dizer que era todo o dinheiro da fase, mas se não era todo o dinheiro, era quase todo o dinheiro da fase, da ida pra semifinal. Era um negócio assim muito grande, tipo assim, ó, bora, pronto, tá aí, a premiação. Avance que esse bicho, apesar de não compactuarem tanto com bicho, não acreditam que bicho é o interessante no futebol, enfim, tem lá as suas convicções, mas para aquele momento da Copa do Brasil, o bicho era esse, era altíssimo. E aí? O resultado foi nenhum chute ao gol. Seja Fluminense ou Flamengo, seja lá qual foi, o resultado foi aquele. De uma equipe que não conseguiu ter força nem para competir. Então, mesmo que seja repetido ou que seja maior do que aquilo, esse bicho, essa premiação, faz muita pouca diferença, até porque o salário dos caras são altíssimos, os contratos são de 4, 5 anos, tá todo mundo muito confortável. Claro, um dinheiro a mais, todo mundo quer dinheiro, todo mundo... Mas, irmão, tem ninguém hoje no Bahia falando assim, pô, irmão, esses 40 mil a mais, 100 mil a mais, 400 mil a mais. Porra, é dinheiro. Não é o dinheiro que vai mudar a minha vida, não. Pra 90% deles é um dinheiro que não vai mudar a vida. Então, assim, essa premiação... Deixa eu calado, viu, Bia? Assim, só complementando mais, que já concordo, acho que o protesto, sendo ele de forma pacífica, como foi uma conversa, ao que parece civilizada, pelo que a Bamor soltou de nota também civilizada, é necessário dar uma sacudida nesse elenco, porque como você mesmo falou, Yuri, em outras ocasiões, em outros vexames, em outros momentos que a gente já presenciou do Bahia não ir bem, de ser eliminado, CRB, enfim, Flamengo da forma que foi, Fluminense da forma que foi, a gente via um formismo geral ali, pelo menos aparentemente do elenco, de que estava tudo bem, chegou até onde podia, e se não passou, né, nunca passou, então tudo bem também. Então acho que precisava dar essa sacudida, acho que na Fonte Nova vai ter um coro um pouco maior, né, um coro um pouco mais raivoso também por parte dos torcedores, espero um clima pior do que foi contra o jogo da Juazeirense no Campeonato Baiano, né, que foi o jogo seguinte à eliminação contra o Rigas.
Mas, assim, acho justo. Uma pena também que mais atletas não apareceram. Uma pena que o Rogério Ceni também não apareceu. Mas a gente já conhece o Rogério, não é o perfil dele estar nesses protestos, nesses ambientes, enfim. O importante é ele respeitar, como ele respeitou na coletiva, o protesto do torcedor, né, durante o jogo de ontem da Fonte Nova. Por mais que tenha tido ressalvas, falando a respeito das vaias em alguns momentos, mas, enfim, importante é respeitar. Mas senti falta do Rogério. Importante também que o Cadu participou, né, para ouvir e para falar, porque o que ele falou na grande entrevista que os meninos do Bar FC fizeram com ele, praticamente não sanou as dúvidas, né, dos torcedores a respeito de como vai e como anda e quais os objetivos do Bahia ao longo da temporada 2026. Pois é, o vídeo tá aqui, apesar de não ter muita coisa nesse vídeo, só esse vídeo, né, 18 segundos, é o único vídeo que teve, se eu não estiver enganado. Foi o único que eu recebi também. Mas só pra, enfim, a gente joga aqui pro torcedor, mas nada demais, é aquilo que a gente já viu aqui, inclusive, a torcida ali na frente do CT, né, ali com seguranças do clube, enfim, a polícia militar lá. O CT, pra quem não conhece, é lá a entrada principal do CT, é lá no final daquela reta lá, ó. É lá, E pronto. aí, onde eles estão, lá embaixo ali, onde tem aquele prédiozinho. É um prédio ou um poste, gente? Não consigo nem enxergar. Eu acho que é aquela onde tem o escudo do Bahia. A estrutura onde tem o escudo, E onde os torcedores estão aí presentes, aí é a entrada para o campo onde tem amistosos, né? Treino aberto, a torcida entra por aí. Aí, tem uma entrada aqui, tem um portão aqui no cantinho. E é por aí onde a torcida entra. E aí, onde rola, né, a maioria dos treinos do Bahia. Também, nesse campo aí. É o campo 2, se eu não estiver enganado. O campo 1 é o da esquerda, acho que é o campo 2, se eu não estiver enganado. E aí, só pra gente continuar, a nota da Bamor, eles postaram no Instagram, eu fechei sem querer, e aí eles jogaram aqui também, né, a postagem deles agora há pouco. Que eles botam aqui, nota de esclarecimento. Na data de hoje, estivemos presentes no CT Evaristo de Macedo, onde realizamos um protesto legítimo e necessário direcionado aos jogadores e à diretoria do clube. Durante a conversa, deixamos claro o nosso posicionamento, cobramos reforços imediatos, exigimos mudança de postura dentro do campo e debatemos de forma séria os recorrentes episódios de vergonha apresentados desde o início desse projeto. O Esporte Clube Bahia é gigante e não admitimos atuação apática, falta de compromisso ou qualquer tipo de acomodação. Reforçamos que vestir essa camisa exige responsabilidade, entrega e respeito à história do clube e à sua torcida. Não aceitaremos mais desempenhos abaixo do que essa instituição representa. A cobrança é proporcional à grandeza do Bahia. Seguiremos vigilantes, acompanhando de perto cada passo, cada decisão e cada atitude tomada por todos os envolvidos. O momento é de resposta, atitude e honra. Apesar das cobranças, seguimos lado a lado, como sempre estivemos, confiando na classificação e na capacidade de reação, mas é em campo que isso precisa ser provado. Torcida Bamor Nova Era, ninguém nos vence em vibração. Nota da Bamor, que esteve lá no centro de treinamento, como a gente está destacando aqui nos últimos minutos, e conversou com alguns jogadores do Esporte Clube Bahia. Esse ponto aqui, eu queria ser queria ter uma câmera ali só para ver essa parte daqui, ó. Cadê? Exigimos mudança de postura dentro do campo e cobramos reforços imediatos. Eu tenho certeza que a cara de Cadu foi tipo, ok, beleza, tipo, pô, tô vindo. Tá bom. Tá bom.